essa subjetividade e esses modos de subjetivação. O papel principal para vocês de entender isso dentro do complexo social está aqui. Passa primeiro pela compreensão e pela interpretação da realidade do sujeito. Tem aquela história de que o paciente ou o usuário entra no ambiente de vocês, ele vai formar uma identidade para ser atendido. O trabalho de vocês é interpretar essa realidade. Porque eu, e aí falo por mim, dentro da minha terapia, eu sou vítima de tudo. Ai, como eu sofro. Chego com a minha terapeuta e digo mesmo, o mundo está contra mim. Aí ela me diz, isso é ridículo, aí eu tenho força. A gente constrói, enquanto processo, o lugar do que aqui eu quero que as pessoas enxerguem de mim. O processo terapêutico, ele é um processo, inclusive, de interpretação dessa realidade. Minha terapeuta fala comigo de igual para igual. É cada lata de bala que eu levo. Porque ela construiu o entendimento que comigo as coisas precisam ser mais diretas e objetivas. Ela não me deixa construir uma realidade que eu vou apresentar para ela. Porque ela sabe que se deixar, eu vou construir um lugar de vítima nesse complexo social. E ela já disse a mim diversas vezes, você pode ser tudo, menos vítima. Você, inclusive, planta o que você está querendo colher mais para frente. Cada lapada dessa que eu levo, eu desconstruo esse meu lugar de subjetividade que eu construí de vítima e eu reconstruo um novo lugar. Isso tudo por quê? Porque as formações das minhas identidades, e aí veja, identidade com E é um conceito, identidade com S no final, as múltiplas formas com qual eu vou me apresentar na sociedade. Essas construções de identidades com S, elas precisam ser produzidas diariamente. A gente teve uma aula passada com o repórter que como uma identidade, ela ultrapassa a outra, acaba gerando processo de conhecimento. Tem como esse processo ser gerado a partir de uma única identidade, sem ela estar atravessando esse caminho? Veja, enquanto modos de subjetivação, não. Porque cada identidade que você constrói, ela precisa, enquanto teoria, né, ela precisa ser solta uma da outra. Cada vez que você arrasta o seu uno para dentro de uma identidade dessa que você construiu, você começa a construir um lugar de uma rigidez. Então vamos lá. A gente passou, para não trazer exemplos daqui, né? A gente passou no Brasil há pouco mais de um ano um processo de rigidez social coletiva. As pessoas, elas construíram o seu lugar do uno, do seu conservadorismo particular e levou isso para a sociedade. Então as pessoas, elas estavam se sentindo à vontade, inclusive, de dizer o que é que achava. Esse achar começou a machucar outras pessoas. Essa construção do que é que eu sou, eu, Rafael, enquanto pessoa, eu tenho os meus preconceitos, eu tenho meu papel, eu tenho os meus achismos num lugar muito específico. Eu, enquanto professor, posso colocar isso para fora, Deus me livre. Rafael, pessoa, é extremamente preguiçoso. Logo, eu odeio gente preguiçosa. Aqui eu posso apontar para você dizer, vocês são todos preguiçosos, Deus me livre. Se é uma coisa que eu também tenho como característica, não cabe a mim, enquanto essa identidade profissional, chegar aqui e apontar para vocês. Se eu faço, eu começo a construir um lugar de uma rigidez para essa minha opinião. Se isso ultrapassa todas as minhas identidades construídas, eu começo a ser a pessoa não quista socialmente. Quando a gente estava no processo, principalmente eleitoral, a gente viu muito, né, o processo assim, era a gente contra eles. E eu ficava me perguntando todo santo dia, quem é eles? Porque eu não estou achando ninguém, porque é um cara que está todo mundo no mesmo barco e a gente está dizendo que é a gente contra eles. E o eles era alguém imaginário, né? Que a pessoa é meu tio, minha tia, estava eu brigando com meu tio, minha tia estava de política. Nem eu ganhei nada, nem esse tio ganhou nada, nem ninguém ganhou nada. A gente só fez se desgastar. E aí, veja, a minha rigidez política fez com que eu acabasse relações que estavam estabelecidas há mais de 20, 30 anos. Esse é o lugar do adoecimento por causa desse modo de subjetivação. É quando os meus processos internos, eles começam a interferir nessas construções de identidade. Para além disso, a subjetividade, ela também permeia o lugar da criatividade, da arte na vida de todo sujeito. Todo sujeito,
independente do seu nível e do seu grau, ele tem em si processos criativos, processos artísticos. Tem pessoas que são estimuladas a ser mais e pessoas a ser menos. Isso quer dizer que todo mundo nasce com dom, não, porque essa história de dom não existe, né? A gente tem processos de construção. Existem pessoas que são propiciadas espaços sociais onde essa arte ela aflora. Toda pessoa tem em si um senso de criatividade. A gente só precisa identificar qual dessas construções esse lugar está travado. A gente tem uma mania, né? E aí veja como a história do desenvolvimento infantil e a psicologia social ela se relaciona. A primeira infância ela é determinante para a construção da criatividade de um sujeito. O jeito com o qual eu seguro o meu lápis e eu sou apresentado ao lápis de cor, ao isopor, ao mundo imaginário, vai permitir que meu traço, enquanto psicomotricidade, me ajuste aos meus processos criativos. Eu fui uma pessoa, e aí de novo, trazendo para mim, para ficar mais claro o exemplo, que eu nunca aprendi a desenhar uma bola. Não sei, não conte comigo para desenhar uma bola. Não conte comigo para desenhar um boneco. Não vai ter. No meu processo de primeira infância, essa característica artística me foi negada, mas foi me dado outras coisas como potencialidade. Logo, eu tinha um mundo imaginário muito do meu lado. Eu sou uma pessoa que, se deixar o meu senso criativo vir para fora, eu boto todo mundo para descer, os 3 dedos para botando bananeira, todo mundo se apoiando. Eu crio um negócio, eu justifico teoricamente se brincar. Mas faz uma florzinha com Dani, 7h30 da manhã, né? Não. Aí é outra coisa, veja. Exposição de vida é outro rolo na vida da pessoa. Os processos criativos dentro da nossa vida, eles são maleáveis, né? Existem pessoas que passam até seus 20 e poucos anos, nunca encostou nisso, e encontra no crochê, por exemplo, ou em qualquer outra arte manual, um lugar, inclusive, para desestressar, né? Para colocar aquela energia que está retida. E isso é senso de criatividade de alguma forma. Às vezes, vocês vão precisar se aproximar desses sujeitos para achar um lugar criativo para que essa pessoa tire o foco do problema e vá construir algo para si ou para o outro. E isso é um processo de entender essas construções dessas subjetividades. Por último, nesse sentido, vai ter as questões de aconselhamento e terapia. Quanto mais eu entendo a subjetividade da pessoa que eu estou atendendo, mais eu consigo aconselhar e fazer o processo terapêutico para essa pessoa. Quanto mais eu mergulho na subjetividade da pessoa por qual eu estou tratando, ou as pessoas, mais eu permeio o lugar. A brincadeira da fofoca reversa, quando é feita em grupo, ela tem uma função muito clara. E aí vejam agora vocês se deslocando do lugar da brincadeira para o negócio sério. Vocês são uma turma que estão juntas durante a semana inteira. Vocês estão mais tempo juntos aqui do que em qualquer outro espaço. Vocês podem até ter os grupos de amigos, mas esses grupos de amigos não conseguem alcançar a quantidade de horas que vocês passam semanalmente juntos. E ainda tem pessoas que apontam para o outro sem saber o nome, sem saber apontar uma característica. Tem gente que não foi escolhida. Então vejam o lugar da construção de vocês enquanto subjetividade da sala de aula. O lugar de ser aluno é um lugar que para muita gente ainda não foi acessado. A nossa construção enquanto pertencentes a esse espaço ainda não foi construída. Eu não me envolvo. Porque aqui eu só quero chegar e sair. Vê que triste isso. A gente não faz nada e não promove nada para que eu me aproxime do outro, para entender as suas próprias características, a não ser meu próprio grupo. Quando eu proíbo, eu digo, separa no meio, vai todo mundo para um lado e você não pode falar do seu amiguinho, isso é desesperador, porque você tem que olhar para uma pessoa estranha e não deveria ser. Vocês estão aqui juntos há quase um ano já, vocês estão nesse andar da carruagem. Até o 10º período, esses processos de afinamento entre esse grupo, ele vai precisar acontecer. Sabe por quê? O giro. Vou girar socialmente aqui, certo? Vrum. Vocês vão se tornar profissionais. O eixo de vocês, o núcleo de vocês, vai ser as indicações profissionais que vocês vão ter no futuro. Eu não sei lidar com adolescentes muito cheio de pra que isso, geração Z.
Mas aqui nessa sala foi apontado pessoas diferentes, fofinhas, nananã, nananã. E eu posso dizer, tem aquela minha amiga que é super descolada e ela pode atender esse adolescente melhor do que eu. Porque eu, dentro da minha questão, dentro do meu profissional, eu sou uma pessoa muito rígida. Se esse adolescente chega aqui, chega para que isso, eu vou mandar ele para os infernos. Né? É o que eu faço, inclusive, eu mando tudo para os infernos. Mas eu tenho que indicar, e essa indicação é construída a partir do que vocês constroem aqui dentro. Existem grupos aqui que vai terminar a faculdade e vai ter o próprio grupo de comunicação, só que quando a gente se junta em grupos identitários, a gente se junta porque a gente é igual. E vocês precisam ter como contrarreferência para vocês, enquanto profissionais, o diferente. Porque se vier todo paciente igual, você vai ficar para você, porque sua clínica precisa de dinheiro. O diferente que você não vai saber atender é que você vai precisar dos outros colegas. E essa construção, ela surge a partir desse lugar. Nesse momento, é só uma brincadeira, para que vocês também se percebam no processo de construção, né? O quanto eu me afasto do outro a ponto de ter muita dificuldade e dar características genéricas para a pessoa. Ela é isso. A gente não conhece o outro para apontar e dizer, ela é estudiosa. Porque eu sei que de fato ela é estudiosa. A gente cria o grupo de características genéricas e começa a ter um processo quase de grupo mesmo, né? É o efeito manada. Alguém disse que ela é fofinha, também vou usar fofinha, porque eu me livro desse negócio. Ela é fofinha, pronto, tá ali. A gente se livra da responsabilidade de ter que apontar. Quando eu aponto para ela e digo, eu acho que ela é estudiosa, parte do reflexo de que eu sou estudioso, eu vejo nela. Eu vou indico isso como característica. A gente foge dessa responsabilidade de se aproximar do outro. Porque a gente sabe, quando sair da porta, se eu der uma característica a ela vai dizer para chegar para mim e dizer, obrigado, não quero nada, doce. Se eu disse, eu acho que ela é comprometida, ela pode chegar para mim e dizer, não, quê? E eu vou dar essa satisfação, não quero satisfação a ninguém não. Aí eu vou me responsabilizar não. Eu dou qualquer característica. Vê como é o processo de construção. Eu não gosto de conversar. Automaticamente eu não me responsabilizo por nada e eu dou uma característica construída genericamente para não me responsabilizar da mesma forma pelo que o outro acha de mim ou que eu acho do outro, né? Para além dessas construções, existem as perspectivas da subjetividade construída socialmente. São só 3, mas elas também representam o qual é importante para vocês, na psicologia, entender essa construção de subjetividade. A primeira dela, a perspectiva cultural e social. Saber de onde essa pessoa vem e o que é que ela assume enquanto cultura fornece para mim informações sobre quem essa pessoa é. Já dei esse exemplo aqui na sala, né? Eu gosto de brega? Não. Mas meu vizinho passa o dia inteiro escutando brega, logo eu escuto brega e sei todas as músicas. Eu vou para uma festa de brega? Não. Mas se eu estiver num espaço e o brega tocar, eu sei cantar e sei dançar, porque isso é o que eu vejo o dia inteiro. A minha construção de cultura a partir desse local cultural recifense, ela existe. Existe um traço da minha personalidade que assume isso. Assim como existe um traço da minha personalidade que quando está vindo de manhã trabalhar, está escutando a Aline Barros para se acalmar. Inclusive, existem 2 culturas vivendo no meu corpo, sim, porque são identidades diferentes que eu construo para mim, né? Isso também demonstra para vocês em atendimento futuro o quão essa pessoa é maleável socialmente, inclusive para aceitar os processos de indicação que vocês façam. Porque muitas das indicações que a gente vai fazer no futuro é para deslocar o sujeito da realidade dele atual para um novo status, de uma nova realidade. Então é aquela coisa, eu sou muito tímido, vamos tentar sair, vamos tentar se deslocar desse lugar, desse quarto, vamos, sei lá, aproveitar um parque. Por que eu vou mandar a pessoa ir para um parque se a pessoa está dizendo para mim que eu odeio a mata? Não, vamos entender os processos culturais que essa pessoa de alguma forma reconhece como seu, para a gente indicar isso como possibilidade para essa pessoa. A segunda questão são as questões de crítica e teoria. Toda pessoa, independente da sua formação, ela tem em si uma crítica social construída. A gente às vezes acha que é nosso, mas não é. São críticas sociais que já são construídas por alguém para a gente. E a gente recebe isso e fica. Sei lá, eu detesto, sei lá, vai,
Eu detesto gente que mora no Poço da Panela. Ponto. Vou botar essa característica. Isso quer dizer que eu tenho em mim a crítica que toda pessoa que mora no Poço da Panela é metida. Ponto. Posso conhecer alguém daqui que seja extremamente humilde e mora no Poço da Panela. Eu vou ter que mobilizar essa minha crítica e construir uma outra crítica a partir disso. Nem toda pessoa que mora no Poço da Panela é metida ou é rica. Porque podem existir pessoas ali que de fato não são. A gente constrói algumas críticas que são sociais de um lugar muito subjetivo, de alguma forma, porque elas surgem de lugares que não são nossos. E aí, por exemplo, a crítica tanto social quanto a crítica que vem pela religião. A gente critica muito a religião no lugar da sua construção enquanto templo. Mas, e aí a gente esquece, que a religião é uma instituição regrada de regras, né? Ela é cheia de regras, e as pessoas elas se embebedem dessas regras e elas passam a seguir. Quer dizer que a pessoa que é de uma religião X ou Y vai morrer sendo dessa religião? Não. Fui católico a minha vida inteira. Em algum momento eu entendi que o que fazia melhor o espaço da igreja evangélica, pronto, virei evangélico. Essas construções na nossa sociedade são perfeitamente possíveis. E elas só são possíveis por causa das nossas questões filosóficas e epistemológicas. Cada sujeito tem essas questões para si. A filosofia de vida que eu sigo hoje não é a filosofia de vida que eu seguia há um ano atrás. A pandemia, inclusive, foi perfeita para fazer muita gente se repensar, né, enquanto construção. A gente passou 2 anos trancado, quando disseram, pode sair, a gente parecia um mamute correndo pela savana. Todo mundo doido, porque ninguém aguentava mais ficar dentro de casa. Poxa, desacreditar-se da doença, só porque alguém se liberou, vai todo mundo sair de uma vez, que foi o que a gente fez. Então vejam como os nossos processos de crença, porque eles também são maleáveis socialmente. Subjetividade social, a gente já conversou, é tudo isso que a gente está conversando. Aqui só tem uma ideia sobre o processo da psicologia enxergando essa subjetividade social, né? Que é muito mais um entendimento e uma compreensão do que é que o sujeito põe em sociedade e o que é que a própria sociedade constrói para esse sujeito. Vou tirar foto. A gente precisa entrar nessa conversa dos modos de subjetivação, mas essa conversa ela já foi cortada pela nossa Gluckman do Exauer de uma forma muito tradicional, muito tranquila. Então, alguma dessas conversas aqui, eu vou pular algum desses slides, porque foram coisas que a gente já conversou, né? E vou chegar nisso aqui, que para vocês é importante fazer a compreensão. Os modos de subjetivação, eles são responsáveis por algumas coisas na nossa construção enquanto sujeito. Alguma dessas responsabilidades da subjetivação e dos modos de subjetivação para cada identidade dessa, elas vão perpassar pela nossa identidade de gênero. Eu entender homem e mulher é uma construção social e é uma construção identitária. Cada pessoa aqui sabe para si aquilo que é. Isso quer dizer que eu sou isso para o resto da minha vida? Não. Porque você pode, enquanto entendimento social, chegar ao lugar da sua subjetividade para dizer eu sou mulher, mas eu não gosto de ser mulher. Eu sou o que a partir disso? Não sei. Mas você tem esse processo de construção a partir, inclusive, do que lhe dizem que você é. A gente vai ter as questões de identidade racial. Ninguém nesse Brasil, eu ia dizer nessa sala, mas é no Brasil, de forma geral, a gente no Brasil não teve direito. A gente não, carguinho, né? Deixa eu corrigir. As pessoas negras no Brasil não tiveram direito de ser negros no Brasil. Essa é uma construção que a gente tem de 2 ou 3 anos para cá, 5 anos no máximo. O reconhecimento da negritude no Brasil foi um processo que demorou muito. A gente reconhecia a questão de raça no Brasil, inclusive pelo lugar do pardo. Pardo é papel. Ninguém é pardo enquanto povo. Mas a gente, no IBGE, até hoje é questionado. E eu posso dizer que eu sou pardo. E eu fico perguntando que diabo é pardo. O que diabo é amarelo enquanto povo? Ninguém é amarelo. Eu não sou Simpson, não. Pardo é cor de papel, aquele papel de pão.
Pardo é a cor animal. Não, Não, ainda é preto. mas marrom não é preto. Não é questão de colorismo, é questão de identidade da própria negritude. A gente, inclusive, veja como o Brasil, de novo, ele se apresenta num lugar complicado de se debater algumas questões. A gente teve o boom da negritude e a gente permitiu, bem palavra forte, enquanto o Brasil, a nossa construção, a gente permitiu que mulheres se reconhecessem enquanto mulheres negras. E aí as mulheres começaram a assumir a primeira coisa visual da sua negritude, que era seu cabelo. E a gente teve o boom do Big Shop, né? Processo de transição capilar. Muitas mulheres foram lá e fizeram essa transição para poder, inclusive, reafirmar a sua raça. As mulheres que decidiram não fazer foram altamente criticadas do lugar de, poxa, como é que você é negra e você não está fazendo transição. Isso é de uma agressividade, a subjetividade do outro, porque é uma construção de mais de, sei lá, 500 anos de história. A gente disse às nossas mulheres pretas do Brasil, tenha seu cabelo liso, porque é muito mais organizado, é muito mais bonito, a aparência é de limpo, a gente construiu isso no Brasil. No dia que a mulher decidiu cortar o cabelo e deixar ele ficar cacheado, alto, parará, do jeito que ela quis, essas mulheres se voltaram contra as mulheres que foram construídas na base do Brasil e disseram, você precisa enegrecer. Eu digo, porra, é de uma grosseria com esse sujeito, que ainda tem um processo de identificação racial sendo construído. Você construiu, massa, isso não quer dizer que o outro é obrigado a construir na mesma velocidade. O processo de se reconhecer branco e preto é um processo no Brasil muito difícil para a construção dessa identidade. Além dessas duas identidades, a gente vai ter o bom e velho tabu da identidade sexual. Os meus gostos e as minhas preferências, elas precisam partir da minha construção social. É aquilo que é me fornecido enquanto possibilidade. Veja, a gente viveu no Brasil durante muitos anos com a única perspectiva que ou você era heterossexual, ou você era gay ou era lésbica. A bissexualidade ela foi esquecida no rolê durante anos. A gente construiu o Brasil num lugar que as outras identidades sexuais elas não eram permitidas. Hoje, a gente está num lugar que a gente está falando sobre demissexualidade. Para muitas cabeças, isso é uma confusão. Porque eu já ouvi uma vez, eu fui dar uma palestra, eu nunca vou esquecer isso, numa escola, e eu fui falar de demissexualidade, eu explicando as identidades. Aí eu fui falar aí a menina levantou. Eu adoro Demi Lovato. Eu digo, é isso. Ai, acredita que isso é demissexualidade. Escondo Demi Lovato. Aí a outra vai me perguntar, tem Taylor Swift zero sexualidade? Eu digo, sim, não, Taylor Swift não. Não é isso? A gente ainda passa no Brasil e a gente precisa perpassar por todo esse caminho um lugar muito confuso da construção da sexualidade. Porque sexualidade é aquilo que é mais íntimo do sujeito. Só que a gente só constrói se a gente for apresentado a isso de alguma forma. Então é muito comum, por exemplo, tem um vídeo famosíssimo, inclusive, que eu adoro aquele vídeo. Igor não era gay, não era gay. E o Igor tá lá beijando a menina, não tem nada a ver com o rolê. A gente constrói o lugar de uma afirmação. Se eu assumo que eu sou gay, eu só posso ser gay. Eu não posso ser mais nada. Se eu mudo a minha preferência sexual enquanto identidade, eu estou erradíssimo. Alguém vai dizer pra mim, você me decepcionou. E eu tenho que, infelizmente, dizer a pessoa, a prova é seu. Né? Não cabe a mim ter que lidar com a expectativa do outro, mas a gente construiu no Brasil isso como possibilidade. Né? A identidade religiosa também é uma construção social. Eu nasci num lar evangélico, virei cristão. Eu nasci num lar cristão, virei religião de matriz africana de alguma vertente. Eu nasci numa religião de matriz africana e virei budista. A construção da religião enquanto lugar de fé, ela é também a partir do que é apresentado para a gente. Se eu apresentar para vocês o budismo da forma que eu conheço, pela linha do hedonismo,
todo mundo aqui vira budista, é bandista. Porque é o lugar da fé, para mim, a minha construção mais próxima do referencial de Deus que a gente construiu enquanto sociedade. Quer dizer que a minha visão está certa? Não. Quer dizer que o que foi apresentado a mim dessa religião é uma aproximação que eu gosto. Isso quer dizer que eu sou dessa religião? Também não. Porque, inclusive, eu adoro dizer que eu sou agnóstico. Eu creio em Deus e pronto. Só isso me basta. O lugar da fé é uma construção também das possibilidades. Minha família inteira é de tal religião, automaticamente eu assumo para mim que eu sou dessa religião. E aquela religião é tudo que eu vou consumir durante toda a minha construção em todo enquanto sujeito. Posso conhecer alguém que vai me levar para um outro lugar e eu vou questionar no meu processo de maleabilidade, inclusive, se o lugar que eu vou, ou esse novo lugar é um lugar que eu posso pertencer. E a partir disso eu vou construir um novo sujeito que vai pertencer àquele outro lugar. Não cabe a gente questionar o lugar da fé do outro. O lugar da fé do outro é do outro. Certo? Para além disso, a gente vai ter as 3 últimas para a gente acabar por hoje, que eu não sei nem que horas são. Ah, não cedo. Tem que estar na tarde. Além disso, a gente vai ter as construções da identidade profissional, que é a fase que vocês estão passando nesse momento. A escolha de ser psicólogo é uma construção que vocês vão fazer ao longo de 5 anos. Vocês podem chegar ao final de 5 anos e dizer, Deus me livre, não quero atender ninguém. Eu vou fazer outra parte da minha vida. E descobri agora, no final de 5 anos, que eu devo ser psicólogo. Pronto. A construção da identidade profissional, ela vai perpassar diversos locais. Digam por mim, eu já fui tanta profissão, eu já fui promotor de eventos, já fui vendedor, já fui administrador, analista de RH, gestor de RH, professor, assistente social, dono de empresa, fali empresa, eita bagunça. A minha identidade profissional, inclusive, é o lugar que eu mais permito eu construir e desconstruir. Tanto é que eu já fiz 3 faculdades diferentes. Se você me perguntar se achou, não, ainda não. Se um dia a vontade de me bater e o dinheiro for achado, eu faço medicina. Eu queria entender, de verdade, assim, enquanto construção profissional, esse poder que médico tem na mão, eu acho uma coisa maravilhosa. Aí eu queria ter esse gostinho. Chegar e dizer, vai não, vai não. Ah, puta que pariu. Deixa a moto cagando do lado. Nem olha pra cara da pessoa. Tá doente, morreu. Tá com virose. Tá com virose. Pessoa, 36 sintomas e eu... É virose. Queria. A construção profissional é a nossa parte da nossa identidade que mais é maleável. Porque ela vai ser independente da própria construção que está acontecendo nesse momento. Vocês estão aqui todos se formando psicólogos no processo de formação. Se chegar ao final da formação de vocês e o mercado fechar a torneira para os psicólogos, vocês vão ter esse diploma, ter essa profissão, mas vocês vão ter que correr atrás de uma outra coisa para fazer na vida. A torneira fechou, não tem como entrar mais nesse mercado. É difícil. Hã? Não é isso? Mas vejam, esse mercado para a psicologia é um mercado que muito dificilmente é fechado, né? Porque, enfim, a gente vive em sociedade e tem um cara, todo mundo é doente, né? De alguma forma. Todo mundo é doente. Então, assim, independente, a gente vai ter gente doente. A gente vai ter as nossas identidades políticas, que também são socialmente construídas. No Brasil, inclusive, isso é maravilhoso, isso é objeto de estudo para muita gente. Por quê? Brasil, identidade política é construída só a cada 4 anos. A gente esquece que existe política durante 3 anos e no ano da eleição a gente lembra. Aí a gente quer engasar politicamente para algum candidato. Bexiga, né? Vamos se construir politicamente por outros locais. Mas isso não é apresentado para a nossa identidade, para a nossa subjetividade como possibilidade. Se eu perguntar aqui o voto de vocês para vereador da última eleição, ninguém sabe nem o nome. Eu votei mesmo. Lá já bota É o quê? Lá já bota quem ganhou foi um motorista de micro-ônibus e um mototáxi. Mas tu votou em quem? E ninguém.
A identidade política, ela precisa fazer parte, ela é uma dessas nossas identidades, justamente pelo nosso processo de crítica social que a gente tem, né? A gente tem uma crítica social formada e essa crítica social, ela permeia o lugar da nossa identidade política. Por último, mas não menos importante, tem o chá revelação de classe social, que é a nossa construção da identidade enquanto classe social. Existe muita gente que acha, porque também foi construído socialmente essa imagem, que no dia que eu ganhar R$6.000 eu estou bem. Aí você ganha R$6.000 e descobre que não dá mais para nada. Porque se eu ganho 1.000, eu gasto pelos 1.000. Se eu ganho 6.000, eu vou gastar pelos 6.000 e eu vou ter necessidade de ganhar mais. A gente precisa, inclusive, é um trabalho da psicologia propriamente dito, fazer o reforço e o lembrete de que lugar na classe social as pessoas estão. Porque muitas vezes vai aparecer gente delirando lugares de pertencimento social. E isso faz muito mal para o sujeito. Né? Vamos lá, usuário de droga de forma geral. Se eu sou um usuário, né, se eu estou em processo de uso ou estou em drogadição, meu lugar, inclusive, às vezes é gastar tudo que eu tenho, roubar de casa para continuar consumindo ou participando daquele grupo que participa do uso coletivo. Eu saí do meu eixo, do meu uno, e fui invadir o uno de outra pessoa, a subjetividade de outra pessoa. Quando eu faço isso, isso vira um problema. E muitas vezes a conversa na porta do consultório que vocês terão com esses usuários é de lembrar, não é seu, você não tem, você precisa regular, inclusive, sua vontade do uso, porque você só pode usar aquilo que você tem grana para gastar. E você precisa se regular, porque durante 8 horas do seu dia você precisa trabalhar. Porque se você perder o emprego, você nem pode roubar de outra pessoa, nem você tem para a empresa onde tirar o seu dinheiro. Vejam como essa conversa ela é do lugar do despertar do processo da classe social dessa pessoa. Né? Assim como vai ter muitos de vocês que no processo de formação profissional vai chegar a um patamar de cobrar, sei lá, R$1.000 numa consulta. Deus permita. Vai cobrar R$1.000. Vai aparecer usuário na porta de vocês para ser atendido por vocês que não vai ter esses R$1.000 por sessão. Mas alguém disse que você era bam dessa área que a pessoa quer ser cuidada. Você, inclusive, você, enquanto comprometimento ético, no dia que se forma, vai ter que dizer para a pessoa, vou encaminhar para onde você cai. Você não pode fazer do seu paciente uma máquina de extorquir dinheiro que ele não tem. O comprometimento do psicólogo, enquanto ética, é de respeitar o limite de uma certa grana que a pessoa existe por mês. Porque se vocês estipulam 4 visitas ao mês e cobra R$300, vocês precisam garantir que essa pessoa tem dinheiro para ir para as 4 consultas e não lhe falte nada dentro de casa. Então isso é um processo de consciência de classe de vocês e um despertar para a pessoa que vai para o processo de atendimento. Né? A gente vai na próxima aula falar, só terminar esse assunto, a gente vai conversar, eu vou mandar o material. E aí a gente termina o nosso assunto, tecendo identidades, que aí a gente mergulha no processo de identidade. Né? E aí eu vou apresentar o conceito de identidade para vocês e todo esse debate a partir das construções das identidades sociais que a gente tem. É nosso penúltimo assunto de prova. A gente já deu sujeito, subjetividade, modo de subjetivação e a próxima aula de identidade. Fica faltando só um assunto e a gente fecha o nosso conteúdo de prova. Graças a Deus não. Me deram a autorização e eu fiz a prova sem o conteúdo da primeira vez. Então é só esse assunto que a gente está conversando na segunda. Certo? Deixa eu fazer chamada.